Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar esta tarde com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Muito boa tarde. Ora, boa tarde, Marta. Marco Teles, uma referência inicial à participação deste Centro de Informação no terceiro Encontro Municipal da Juventude na Calheta. É verdade, uma excelente iniciativa da Câmara, que vai, portanto, na sua terceira edição, reuniu um conjunto de jovens, mais de 100 jovens do Conselho, uma grande parte deles estudantes universitários, portanto já com ideias também já muito certas e também algumas incertezas em relação ao futuro, e portanto foi bastante interessante porque também reuni aqui um conjunto de oradores de áreas de formações bastante distintas e portanto da nossa parte foi a oportunidade de falar com eles um pouco sobre a situação dos 5 cenários sobre o futuro da União Europeia, e também aproveitamos para apresentar o Corpo Europeu de Solidariedade, uma iniciativa que também de resto já se falou cá no programa, uma iniciativa da Comissão Europeia lançada, portanto, a 7 de dezembro de 2016, e que nesta altura já registra uma bolsa de voluntários de cerca de 32 mil europeus, jovens europeus, portanto, com idades entre os 18 e os 30 anos, que é o período, portanto, as idades a que podem concorrer neste programa. E, portanto, é sempre uma oportunidade interessante estar com estes jovens e poder debater com eles estas questões. Uhum. Em relação a um tema que falamos na passada semana, que era a tensão entre a Polónia e a União Europeia, há desenvolvimentos. A Comissão Europeia endureceu o seu discurso em relação à Polónia. Sim, portanto, a Comissão solicitou, portanto, às autoridades polacas esta semana que não tomassem qualquer medida para exonerar ou forçar até a passagem à reforma dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, e ficou desta vez clara a posição da Comissão, porque o que disseram é que, se efetivamente avançar estas reformas tal como estão previstas, a Comissão reserva-se o direito de avançar com desencadear, no fundo, o artigo 7º, que significa que a Polónia perderia o direito de voto no Conselho Europeu. Portanto, eu creio que seria a primeira vez que uma situação dessas aconteceria, não é? Portanto, seria uma situação inédita. O próprio Presidente da Comissão também foi muito claro. Ele focou que a Comissão está decidida a defender a determinação do Estado de Direito em todos os nossos Estados-membros como um princípio fundamental no qual assenta a própria estrutura, a própria organização da União Europeia. E, portanto, ele também deixou claro, e ficou este aspecto, é que, como já tínhamos de resto referido no anterior programa, um sistema judicial independente é, efetivamente, uma condição prévia para qualquer Estado fazer parte desta organização que é a União Europeia. E repare, há aqui até uma referência na nota de imprensa que a própria Comissão lança sobre esta temática, dando aqui 2 exemplos em concreto, uma preocupação relacionada identificada, portanto, com a questão da discriminação em razão do género, devido à introdução de uma idade de reforma diferente para as juízas e para os juízes, neste caso 60 anos para as juízas e 65 para os juízes, portanto, isto proposta polaca, e também, por outro lado, ficou clara esta preocupação de haver aqui uma possibilidade do Ministro da Justiça ter um poder discricionário para prolongar um mandato dos juízes que tenham atingido a idade da reforma, ter também o poder para exonerar ou para nomear os presidentes dos tribunais. Portanto, há aqui um conjunto de situações, de um conjunto de reformas na área judicial com as quais a União Europeia e os Estados-membros em geral não estão de acordo e, portanto, o discurso, como a Marta disse bem, está um bocadinho mais agreste, vamos dizer assim, porque agora há um prazo concreto. Há, portanto, 30 dias para que a Polónia reveja a sua posição nesta reforma que quer implementar. Sabemos que esta altura é uma altura de férias em que muitos cidadãos da União Europeia viajam e, Marco Teles, penso que podemos deixar aqui algumas sugestões úteis para os viajantes. De boas férias, desde logo, não é? Exatamente. Começa por aí. Começa por aí, mas de facto esta semana, ontem apercebia-me
enfim, neste vício em que estamos todos embrulhados, que é a consulta permanente das redes sociais. Ontem um colega meu na rede social comentava uma notícia que vinha a público, ou que veio a público de um diário, que referia que só 3 em cada 10 mil passageiros transportados em 2016 formalizaram uma queixa junto à Autoridade Nacional da Aviação Civil, portanto a ANAC, que é a entidade responsável por esta gestão. E, portanto, que isso significaria que muitos milhões de euros ficaram no cofre das companhias aéreas, enfim, porque as pessoas não reclamam, não recebem as indemnizações a que têm direito. Aparentemente a empresa que terá feito este estudo chegava a uma conclusão, pelo menos 200 milhões de euros só em Portugal, em 2014, referente ao ano 2014, e depois, obviamente, esta notícia, neste caso na rede social, depois dava aso, gosto muito depois de ver a parte dos comentários, não é? Depois a gente percebe as tendências, o que é que se passa, e, portanto, vê-se tudo, não é? Pessoas que estavam satisfeitas porque sabiam da existência de direitos dos passageiros que estão salvaguardados pela União Europeia e, portanto, ao abrigo desses direitos, viram de facto a sua situação resolvida, ou receberam uma indemnização, ou foram compensados de alguma forma. Outros que eventualmente disseram que seguiram o processo, que reclamaram, mas que depois já passaram não sei quanto tempo e nunca tiveram resposta. Eu devo-lhe dizer, a título pessoal, e ainda bem que isso aconteceu, na altura foi muito desagradável, mas já me deparei com uma situação dessas, isto é, ter perdido um voo de ligação. Portanto, o destino final seria os Açores. O voo que estava previsto na saída daqui do Funchal para Lisboa não saiu à hora certa, significa que eu perdi a ligação e acabei por chegar no mesmo dia aos Açores, mas com um atraso superior a 3 horas. Portanto, isso é o que está previsto na questão dos direitos dos passageiros, no que toca ao transporte aéreo, que por uma distância inferior a 1.500 km e com atraso superior a 3 horas, nós já temos direito a uma indemnização por parte da companhia. O procedimento é relativamente simples, ou seja, isto não basta, nós habitualmente nestas situações... Ir ao balcão e... Exatamente, estamos sempre muito revoltados, brigamos com a primeira pessoa que nos aparece à frente, não é? Obviamente que o processo requer que se faça uma reclamação por escrito, não é? Portanto, ou neste caso os balcões da companhia em que utilizamos ou que realizamos essa viagem. No meu caso em particular, o que aconteceu é que essa companhia depois respondeu de forma obviamente muito formal e muito educada, pedindo desculpa pelo incómodo e pelo sucedido, mas que desejava voltar-me a ver novamente nas linhas aéreas, mas não respondia à questão, que era então e a minha indemnização. Bom, claramente a companhia não estaria de acordo com a minha opinião e, portanto, aí sim, neste caso a queixa tem que avançar depois então para a ANAC, para a Autoridade Nacional da Aviação Civil, e a partir daí o processo desencadeia-se. Não demorou assim tanto tempo e a verdade é que a segunda carta que eu recebi dessa companhia foi com o pagamento, neste caso, do valor que foram 250 euros, porque prende-se com as distâncias da viagem. Portanto, se isto fosse uma distância superior a 1.500 km e até 3.500, o valor da indemnização passa a 400 e depois vai até um máximo de 600. Esta reclamação pode acontecer em caso de atraso, cancelamento ou recusa de embarque devido ao overbooking. Penso que fica de fora a questão, por exemplo, como sucedeu aqui recentemente, de ventos que interferiram na operação do aeroporto. Exatamente, há aqui umas situações realmente diferentes. Portanto, a lei é complexa, talvez. A lei é complexa, mas pronto, relativamente clara, digamos assim, porque, como a Marta estava a referir e bem, pode haver aqui uma panóplia de situações completamente distintas, não é? Mas voltando ao exemplo que estávamos a dar aqui daqueles atrasos, portanto, chegar ao destino final com atraso já considerável, as indemnizações são aquelas que nós falávamos aqui naqueles montantes, mas está também salvaguardada em prol das companhias aéreas que existem de facto aquilo que eles chamam as circunstâncias extraordinárias. E então o que é que se entende por essas circunstâncias extraordinárias? Basicamente são decisões relativas à gestão do tráfego aéreo, as situações de greve, por exemplo, instabilidade política para o país, num sítio para onde nós possamos fazer essa viagem, condições meteorológicas adversas, que era a situação que a Marta referia, e riscos para a segurança. O que é que de facto está aqui claro, que fica de fora desta situação? É a situação dos problemas técnicos. Por exemplo, uma aeronave
em que à última da hora, de facto, tem um problema de uma natureza qualquer, um problema mecânico, um problema técnico, e, portanto, isto decorre de uma situação do Tribunal de Justiça Europeu que em 2008, já nessa altura, considerou que os problemas técnicos não são razões de circunstâncias extraordinárias como aqui estão referidas. Portanto, nesses casos, as indemnizações ou o reembolso ou a possibilidade de uma viagem noutra altura, tudo o que está lá consagrado, nós temos direito a essa situação. E isto tem a ver com os aeroportos dos países ou dos Estados da União Europeia? Entende-se aqui a situação das viagens dentro do espaço europeu, não apenas os 28 países da União Europeia, mas também a Islândia, a Noruega e a Suíça. Portanto, há todo este mercado um pouco mais vasto. Há aqui umas pequenas nuances, por exemplo, situações de uma viagem em que nós chegamos à União Europeia, vindos de um aeroporto exterior à própria União Europeia ou a um destes 3 países adicionais que eu referi, mas se for operado por uma companhia aérea da União Europeia, portanto, estes pressupostos dos direitos dos passageiros mantêm-se válidos. Portanto, e se for operado por uma companhia aérea de fora da União Europeia? Aí a situação já é diferente. E por isso é que a sugestão, no fundo, vinha neste sentido, que é existe quer para os nossos telemóveis, nós andamos sempre acompanhados destas máquinas, não é? E, portanto, seja para o iOS ou para o Android, a sugestão é que façam o download absolutamente gratuito desta aplicação chamada Direitos dos Passageiros. Atenção que nós estamos a falar aqui apenas do transporte aéreo, porque para nós tem uma importância muito particular. É prevalente, digamos. Exatamente. Mas não temos qualquer outra possibilidade de sair, ou quase não. Para já não vamos ter, não é? Mas, de qualquer forma, estes direitos aplicam-se também para o transporte por via marítima, para os comboios e também para as viagens de autocarro. Portanto, a verdade é que quem faça viagens a partir daqui, do Porto do Funchal, nos navios de cruzeiro, também já acontece. Obviamente, exatamente, também acontece esta situação. Portanto, a sugestão é que, de facto, que descarreguem esta aplicação. A aplicação tem um aspecto bastante positivo, é que ela funciona depois em modo offline, portanto nós ficamos com toda a informação que é meramente descritiva, portanto também não nos ocupa muito espaço da memória do dispositivo, não é? E naquele momento de aflição, que é estar no aeroporto e depois sofrer um atraso muito grande ou ver um voo cancelado, nós não andarmos a brigar com toda a gente ou procurarmos uma informação, porque geralmente a verdade é que nessas alturas, quando precisamos de uma informação, nunca está ninguém disponível para dar, não é? E se nós tivermos essa aplicação no telemóvel, ela é muito clara, basta seguir as etapas, até do ponto de vista, vamos pôr o problema com a bagagem e depois seguir as etapas que lá estão e como é que eu posso reclamar. Portanto, toda a aplicação está por etapas, é só seguir os passos que estão lá referidos e, portanto, acho que eu próprio, como disse, passei por uma situação e socorri-me da aplicação para, digamos, com alguma calma, lidar com a situação. Exatamente. Portanto, é possível então fazer o download gratuito dessa aplicação. Outros cuidados a ter quando partimos para férias, para outro país que não é o nosso, tem a ver com a saúde, eventualmente, e penso que podemos aconselhar, não só aconselhar, mas seria quase obrigatório fazer o cartão europeu de seguro de doença. Sim, eu reparo que de facto muita gente já conhece e quando se fala com familiares, com amigos que vão de viagem, já digamos que esta boa prática de solicitar este cartão, não é? Porque o cartão tem um prazo, é bom que se diga, também tem um prazo de validade relativamente curto. É curto? E, portanto, nesse sentido, é menos de um ano? Eu creio que anda à volta de um ano e, portanto, muitas vezes já aconteceu comigo de pegar no cartão que estaria e realmente coberto o prazo, e não estava já. Mas tem esta enorme vantagem que ele é gratuito, não é? É uma palavra que está em extinção e, portanto, é sempre boas notícias. Mas, portanto, este cartão, para quem não sabe, o cartão europeu de seguro-doença é um cartão que garante o acesso aos cuidados de saúde que nós, porventura, possamos necessitar durante uma estadia temporária em qualquer um dos 28 países que pertencem à União Europeia, bem como, uma vez mais, a situação da Islândia, Liechtenstein, Noruega e na Suíça também. E, portanto, isto nas mesmas condições e ao mesmo custo, se é que há custos no país em que nós vamos, que as pessoas que se encontram cobertas pelo sistema de saúde público do país onde nós vamos. Ou seja, isto dito de outra forma, se nós estamos em França de férias e acontece-nos uma situação qualquer, um problema de saúde, nós temos o cartão connosco, dirigimos realmente ao hospital e vamos ser tratados exatamente da mesma forma
ou nas mesmas condições que os franceses, não é? Portanto, se houver o pagamento de uma taxa, como nós temos a questão das taxas moderadoras, portanto, nós obviamente vamos ser convidados a pagar esse mesmo valor. Se porventura o serviço for completamente gratuito, nós também vamos usufruir dessa situação. Portanto, convém é que de facto as pessoas se façam acompanhar. Deixar aqui uma nota que muitas das vezes pensamos que por ser menores não é necessário o cartão, mas portanto o cartão é individual. Portanto, se o agregado familiar forem 4 pessoas, serão 4 cartões que deverão ser pedidos para que de facto vamos de férias um pouco mais sossegados. Basta ser cidadão da União Europeia, então? Basta praticamente, exatamente, ter essa situação de ser cidadão da União Europeia e dizer também que em termos de requisição o processo também é relativamente simples. Nós podemos fazer a requisição deste cartão através da internet, portanto isto funciona no caso dos beneficiários da Segurança Social e que têm aquele número de identificação do Serviço de Segurança Social. Eles podem pedir diretamente no Segurança Social Direta, portanto que é um serviço relativamente recente, através da palavra-chave ou através do seu cartão do cidadão, ou então, se preferirem, não é? Portanto, também fazer de forma presencial, que aqui no caso da região o cartão é pedido nos serviços do Instituto de Segurança Social, ou então no subsistema de saúde, nomeadamente na DSE, portanto, é fazer esse pedido. O cartão é-nos enviado depois para casa também, como já disse, sem qualquer custo, e também convém dizer que se porventura houver a situação de nós não pedirmos o cartão a tempo, há aqui a possibilidade de ser emitido um certificado provisório, digamos, de substituição do cartão, e desta forma nós irmos salvaguardados com este documento. Não será muito comum, mas algumas pessoas viajam e levam os seus animais de estimação. E há também um passaporte animal. É verdade, chama-se, portanto, Passaporte Europeu para Animais de Companhia. Tem aqui um dado bastante curioso, é que só existem passaportes europeus para os animais de companhia, para cães, para gatos e para furões. Furões, exatamente, que é uma questão curiosa. Eu próprio também fui ver, mas já tentou perceber porquê? Quem é que tem um furão em casa, não é? Como animal de estimação. Isto para dizer, de facto, que o furão em casa, como animal doméstico, não é assim tão estranho. Não? Nos Estados Unidos e em França, este animal anda aí no top 3. É o terceiro animal de companhia. É comum. É comum. Portanto, logo a seguir ao cão é o gato, e eu creio que até a sequência é primeiro o gato, depois o cão, e a seguir vem o furão. Portanto, mas... Passando essa curiosidade, não é? Pois. Mas para dizer que o passaporte prevê apenas esta situação para estes 3 animais, portanto, este passaporte é emitido por qualquer veterinário habilitado para o efeito, não é? Portanto, vai conter os dados comprovativos, nomeadamente da vacinação, creio que contra a raiva, que é absolutamente necessário, e dizer apenas que, embora exista esta regra, digamos, genérica da obrigatoriedade da existência deste passaporte, um documento que acompanha o animal e que garante que ele de facto pode viajar e que está vacinado, não é? Existem alguns Estados-membros da União Europeia, o caso do Reino Unido, da Irlanda, Finlândia, Malta também, que apresentam ou que têm, digamos assim, regras um pouco mais restritas. Portanto, convém também ver nestas situações, quando vamos para um país diferente, fazer uma consulta prévia através da internet, a informação, nomeadamente no portal oficial da União Europeia, o europa.eu, ou lá está, consultando, porque não, o Centro de Informação Europe Direct, seja o da Madeira ou um outro qualquer, e pedir esta informação. Por último, dizer apenas também que as companhias aéreas são hoje em dia muito mais restritivas no que toca à questão do transporte de animais, quer seja dentro da cabine, quer seja no porão. Portanto, o ideal mesmo é contactar a companhia aérea em que nós vamos viajar e para ter a certeza, por exemplo, que para aquele dia existe a disponibilidade ou a possibilidade de transportar o animal, porque também sei que existe um limite para transporte de animais domésticos, por exemplo, na cabine, e portanto, estende esse limite, automaticamente terá que ir para o porão. E se nós, por exemplo, não tivermos o tal caixa de transporte própria, se calhar vamos ter que alugar uma e porventura sairá um pouco mais caro. Portanto, planear muito bem essas nossas férias para começarmos com o pé direito, não é? Podemos dizer que nós também vamos de férias por um determinado período, portanto chegou ao fim esta série de programas realizados em colaboração com o Centro de Informação Europe Direct. Já são alguns, no total mais de 80. Conversámos ao longo destes programas, tanto com o Marco Teles como com a doutora Ana Rita Barros, e no fundo quisemos aproximar aqueles que nos escutam da realidade, da atualidade da União Europeia.
Pronto, eu penso que também este período de férias que se irá seguir também é numa altura em que as instituições europeias também estão, digamos que, encerradas da sua atividade normal, e, portanto, notícias sobre a Europa haverá sempre, Sim, como é óbvio, sempre. por isso também nós, através da nossa rede social, nomeadamente através do Twitter e sobretudo do Facebook, vamos também tentar manter ao longo mesmo do mês de agosto alguma informação atualizada sobre aquilo que vai acontecendo. Com certeza cada haver desenvolvimentos, nomeadamente da Polónia, do Brexit, estão sempre a acontecer notícias. Mas queria só aproveitar também a oportunidade de agradecer uma vez mais também a aposta da Antena 1 e da RTP Madeira nesta temática dos assuntos europeus. Eu creio que é muito importante estarmos preocupados com as eleições autárquicas, com o que se passa no nosso país, mas não podemos descartar esta nossa presença europeia. Eu acho que é mesmo a obrigação de um cidadão europeu nós mantermos minimamente atentos àquilo que se passa, de facto, neste espaço europeu. E, portanto, agradecer esta oportunidade que nos dão e desejar boas férias aos nossos ouvintes, de forma muito particular àqueles que, com alguma regularidade, à sexta-feira, nos vão acompanhando e também nos vão fazendo chegar algum feedback em relação àquilo que vão ouvindo e que nos ajudam, enfim, nós tentarmos ser um bocadinho melhores semana após semana. Marco Teles, boas férias. Boas férias, Marta, até uma próxima. Obrigado.